negócio pode ser fechado amanhã. Acredita? Se eu te disser que um juiz pode tomar uma decisão e fechar o seu negócio porque ele encontra um problema no nome de um sócio seu, ou então ele não concorda com a forma com que você administra o seu negócio. Pois é, hoje o tema do vídeo é insegurança jurídica, porque o bloqueio do X, o motivo Twitter, é tão grave para as empresas do Brasil. E vamos falar também um pouquinho sobre os impactos que isso está trazendo para todas as empresas, para os investimentos e para o ambiente econômico e político que nós estamos vivendo hoje. A gente tem visto muita coisa acontecendo nos últimos meses de decisões do Supremo Tribunal, né? Tá tendo algumas movimentações políticas. É importante a gente falar sobre isso quando a gente trata de empresas no Brasil, porque isso afeta a nossa vida no médio e longo prazo, né? Então, muita gente pensa apenas no curto. Isso, se você é um empresário e pensa desse jeito, tá na hora de mudar esse viés, tá? Porque as coisas a gente consegue mexer com uma certa antecedência. Se a gente continuar deixando as coisas acontecer do jeito que estão, daqui a alguns meses a gente vai começar a ter problemas sérios nos nossos negócios, mesmo eles sendo os menores, tá? É importante deixar isso bem claro, porque é agora que tá tendo voto, tá tendo eleição, é agora que a gente pode fazer alguma alteração. Então, separei aqui algumas notícias pra gente comentar um pouquinho, porque essa situação é muito séria, né? Virou aí o final de semana e fui ver o meu Twitter aqui, né? O X aqui no aplicativo já tava travado, né? E aí, não satisfeito, o ministro também travou e tá ameaçando de multa, né, de 50 mil reais. Então vou mostrar para vocês aqui algumas notícias, porque a coisa tá séria, né? Vamos lá. Bloqueio do X não é caso de censura, mas lição de soberania. Será? Bloqueio do X, entenda como pode ser multado em 50 mil. Aqui no exame tem também aqui, ó. Em decisão que suspende X, Moraes pede bloqueio simultâneo de serviços de VPN. É interessante, né? Porque o VPN é uma ferramenta de liberdade, né? A gente não utiliza, o VPN não é para fazer coisa errada. Isso, se você utiliza o VPN para fazer alguma coisa errada, você pode tirar seu cavalinho da chuva, porque a Polícia Civil, a Polícia Federal, os órgãos de investigação conseguem saber rapidamente o cruzamento de dados, de roteador, de IP, de quem está cometendo um determinado crime. Mas, no caso, o VPN, ele é muito utilizado para você acessar serviços que o teu país impede. Então, assim, por que a gente está sendo impedido de utilizar a principal rede social que trata de assuntos de ciência, assuntos de opinião, assuntos em alta? Por que a gente está sendo privado disso, né? E por que isso afeta a vida do empresário? Voltando aqui à nossa análise, a questão é: existe realmente a chance das empresas do Brasil serem fechadas do nada, de uma hora para outra? Porque é o seguinte, o que o Supremo Tribunal Federal faz serve de exemplo, serve de precedente jurídico para os juízes de primeira instância, segunda instância também, que é aqueles juízes dos problemas trabalhistas, dos processos trabalhistas, dos processos civis entre fornecedores e clientes. Como é que a gente faz agora se do nada uma empresa pode ser fechada assim? Tudo bem, olha, teve as ameaças anteriores, teve aquilo tudo que foi feito, mas nós estamos falando de uma rede social. Então, assim, onde é que você talvez pudesse estar colocando a sua publicidade, os seus anúncios, parou de funcionar, entende? Não está mais rolando. Então, como é que você faz agora? Então, tudo isso gera uma instabilidade muito grande e o momento da gente agir é agora, porque isso é política. Não estamos falando mais de direito, porque tem uma série de etapas judiciais aqui que foram puladas. Como é que a gente faz agora para se proteger, para se precaver? Eu não estou falando para a gente fazer nada ilegal, mas como é que a gente faz para proteger os nossos negócios, entende? Esse que é o ponto. Porque assim, quando é um problema no juiz de primeira instância, segunda instância, tudo bem, você pode recorrer, mas se bater no teto, não tem mais para onde ir, né? Mas a questão é que, se o Supremo abre um precedente desse e um juiz de primeira instância que não concorda com uma determinada ação de uma empresa e vai a favor do subordinado, do cliente ou do seu fornecedor, por exemplo, ou de um sócio, ele bate o martelo. Se isso bate com um precedente jurídico desse, a sua empresa vai perder todas as ações. Então, assim, as redes sociais hoje cumprem o papel do que a imprensa fazia antes, né? Antes a gente se manifestava nas ruas, hoje nós nos manifestamos nas redes sociais e isso está sendo privado. Isso também é um outro problema sério também que a gente precisa debater aqui. A questão é que essa proteção legal, ela é um viés básico, ela é um preceito básico, um pilar de qualquer negócio. Se você parar para pensar, tá tendo um movimento progressivo há muito tempo e a coisa só tá piorando.
suspender uma rede social é uma coisa muito séria. É como se alguém viesse e tudo bem, o problema é dele com o Elon Musk, eles que resolvam. Agora, por conta disso, nós, plebeus, meros réis mortais, tivesse a nossa voz cortada, isso aí é um problema sério. Nossa forma de fazer dinheiro, porque é o nosso dinheiro que banca essa brincadeira toda, né? A nossa forma de fazer dinheiro está sendo prejudicada. E os anunciantes, como é que a gente faz? Os clientes que entravam pelo Twitter. Daqui a pouco, para ser o que outra rede social é um pulo. Agora a gente vai falar sobre um dos principais problemas, tá, que eu vi nessa decisão do Alexandre de Moraes. O fato dele ter bloqueado as contas bancárias e ter dado problemas jurídicos para a SpaceX. Porque assim, para quem não sabe, a SpaceX é uma outra empresa do Elon Musk, só que é uma empresa totalmente diferente. Vamos abrir aqui agora um paralelo, tá? O que acontece? Você tem uma empresa MEI, o risco é ilimitado. Se der um problema na tua empresa, dá um problema no teu CPF. Então, por isso que quando você vai crescendo o seu negócio, você abre uma limitada. O que significa essa limitada? O risco do teu negócio está ligado ao teu patrimônio da empresa. Salvo algumas exceções, a maioria dos processos judiciais estão limitados ao patrimônio da sua empresa. Por isso que alguns fornecedores pedem contrato social, alguns clientes também pedem, porque eles precisam saber, olha, se der um problema na nossa relação, o que eu posso cobrar aqui na justiça? O que você tem para perder, né? Qual é o seu skin in the game, né? O que você tem aqui, o que você está colocando aqui em jogo para nós fazermos a nossa relação comercial? E aqui está tendo um problema sério, porque o ministro, ele bloqueou as contas da SpaceX porque o Elon Musk é um dos donos, né? Um dos sócios. Mas não é só sócio único, é uma outra empresa. E os outros sócios e os outros colaboradores que entraram naquela brincadeira, naquele processo do jogo da SpaceX, tá tendo um bloqueio judicial ali nas contas da empresa. Então, assim, é horrível isso, porque nós estamos tendo agora um precedente que abre fuga de capital. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui agora numa matéria que eu vou ler para vocês. Vou ler aqui para vocês aqui agora uma matéria, tá, do Infomoney, do Bill Ackman, que disse: suspensão do X pode tornar o Brasil um mercado impossível de se investir. Olha só, gente. Quando a gente analisa quais são os países que o X foram banidos, a lista é preocupante. Olha só a lista. Desde a sua criação, isso aqui veio do UOL. Vamos lá. Desde a sua criação, a rede social foi proibida nos seguintes países: China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Paquistão, Venezuela, Rússia e Mianmar. Olha que democracias maravilhosas, né, que o nosso Supremo Tribunal está se inspirando. Isso aqui é análise de padrão, tá? Quando o investidor internacional ele analisa a empresa, ele verifica o padrão comportamental político ali daquele país. E o Brasil está tendo já um viés, está tendo um padrão comportamental, entende? Então, isso aqui é um alerta enorme que nós estamos acendendo na análise internacional como um todo, tá? Então, voltando aqui à análise da fala do Bill Ackman, tem aqui, dando sequência, a declaração do empresário considerado ativista e polêmico foi compartilhada em sua conta na rede social do Elon Musk. Tem aqui o print dos dois, só que assim, isso aqui foi uma fala. Por que o Infomoney está trazendo isso? Apesar de eles falarem que é polêmico, ativista e polêmico, se o Infomoney trouxe isso aqui é porque muitas pessoas pensam igual, entende? É uma coisa muito complicada, porque o que vai acontecer a SpaceX? O que ela vai fazer agora? Ela não vai poder mais, se continuar assim, né? Esse bloqueio, ela não vai poder mais exercer atividade aqui no Brasil e as pessoas talvez elas vão ter que importar o aparelho, tá? E aí vai ter que pagar em dólar. Isso aqui é o mínimo que vai acontecer. Não sei exatamente como é que é feito aqui agora, mas no mínimo vai ter que pagar em dólar, tá? Talvez ainda tenham restrições ainda piores, que não possa utilizar ainda o sistema de satélite. Então, assim, a galera lá que o governo não tá nem aí, como o pessoal do Amazonas, Roraima, que não tem cabeamento, não tem sistema de internet, que utiliza o sistema da SpaceX, porque é sistema de satélite, essa galera vai ficar sem internet e dane-se. Para que as nossas criancinhas, né, vão ser levadas a sério aqui nesse momento? Vai perder acesso à internet e dane-se. Então, a nossa sociedade daqui a 20 anos vai receber um impacto muito grande em relação a essa decisão, entende?
é muito sério. Tá tendo uma briga de um titã, né, que é o Alexandre de Moraes aqui no nosso Brasil, e um titã internacional. Quem vai perder? Somos nós, entendeu? Somos nós que vamos perder isso aí. Nós, a nossa nação como um todo. E aí, os investidores, que é quem banca os nossos negócios aqui no Brasil, eles vão tirar o dinheiro daqui. Então, assim, a gente tem que tomar uma ação aqui agora, entende? Porque a tendência é que isso piore. A dúvida que fica é se isso aconteceu com um gigante internacional, uma empresa que interferiu diretamente em guerras como a guerra da Ucrânia, que é a SpaceX, que ajudou muito a Ucrânia, levando internet para áreas devastadas, porque o sistema de internet é por satélite, né? Se isso acontecer com empresas desse calibre, imagina as nossas pequenas empresas. Isso também levanta um precedente jurídico horrível, porque a partir desse momento, uma dúvida que me trazem muito aqui no escritório é sócios que têm problemas nome sujo, por exemplo, que tem problemas lá de inadimplência com outras empresas, né? Eles são impedidos de abrir negócios? Não são impedidos. Mas a partir desse momento, como é que você vai aceitar um novo sócio na tua empresa? Você vai ter que puxar uma capivara da pessoa para saber se tem algum problema, ver se o carro é batido, se não é, se capotou, se não foi. É nesse nível que a coisa vai ficar, entende? Essa é a nossa grande preocupação. Como a gente vai fazer agora para fazer sociedade aqui nesse país, onde que um dos sócios, que no caso da SpaceX é o Elon Musk, ele não é sócio unitário, ele é um dos sócios, é majoritário, mas é um deles. Se esse cara... E assim, não adianta bloquear a SpaceX é internacional, e não vai... Se o Supremo tá achando que vai tirar o Elon Musk da sociedade da empresa, não vai rolar. O Brasil é um pedaço do negócio. O Elon Musk, ele tem um peso enorme, ele vai continuar, a empresa não vai abrir mão dele como SEO. O cara é gigante. Então, se isso acontecer com a empresa desse cara, imagina a nossa empresa. Aí vai abrir agora precedente para que, se caso um dos sócios tem algum problema legal, vai ter o bloqueio judicial e o bloqueio da conta das outras sociedades da empresa do cara. Esse que é o ponto que a gente tem que debater aqui agora. Como vai ficar essa brincadeira aí? A gente vê muita coisa na internet, muita coisa na televisão, de grandes empresas. Só que é importante entender a questão do precedente jurídico. Esse é o grande problema dessa decisão que foi tomada agora. Isso é um risco enorme, tanto nas empresas de pequeno como médio, grande porte. É um precedente grave. E eu quero que você coloque a sua opinião aqui nos comentários para entender melhor qual o seu pensamento, o que você acha disso aí. Porque agora ficou esquisito de fazer negócio. Como é que você vai fazer sociedade agora, né? Essa confusão gerada não só por uma decisão, mas duas decisões muito polêmicas que interferem na nossa liberdade econômica, sim, porque agora a gente não pode mais anunciar no X, na nossa liberdade de expressão, porque nós não podemos mais falar no X, nas questões, nossa liberdade de associação, para nós associarmos a sócios, né, a pessoas que talvez tenham algum problema judicial em outras empresas, pode interferir também na nossa empresa também. E aqui o objetivo não é falar só de política. Se apertou o calo do empresário, a gente vai alertar aqui, tá? Então eu quero saber a tua opinião. E além do mais, curtiu? Se inscreveu? Até mais. Tchau.